Amém, amado, na graça e na paz do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Você não pode dizer assim, hoje eu vou lá, ou vou para o outro lado, né? Mas se Deus quiser, eu vou, né? Porque Deus tem seus propósitos. Quando nós estamos projetando algo em nossas vidas no Senhor, Ele está projetando também algo para a nossa ida. Por isso, quando Ele fala, a palavra assim, que nós seremos abençoados ao entrar e abençoados ao sair, é porque Ele já vai à frente preparando para nós a bênção. Amém? Temos que acreditar nisso. Eu gostaria de partilhar com os amados uma palavra que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 1. O tema dessa palavra é: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Bom, nós também pedimos, não é? Quantos de nós já pedimos um sinal do céu? Ou às vezes estamos pedindo ainda, né? Quantas vezes, né? Ah, Deus, faz isso na minha vida, né? Se você fizer isso na minha vida. Nós somos, o ser humano, ele vive pedindo sinais para Deus, não é? Porque eu nem diria que a fé é pequena, é porque não se controla e não consegue dar graças a Deus por aquilo que já tem, né? E aí, como quer sempre mais e mais e mais, então às vezes não consegue reconhecer o que Deus tem feito. Aqui a Bíblia diz que os fariseus e os saduceus, eles pedem um sinal, né? E se nós, por exemplo, hoje como cristãos, depois que nós já conhecemos a palavra de Deus, amados, nós ficássemos pedindo sinais para Deus. Aliás, falando que muitos cristãos vivem pedindo sinal, né? Jesus falou que nenhum sinal mais vai ser dado a não ser o sinal de Jonas, né? Então, quando nós cristãos estamos pedindo sinais para Deus, pedindo desesperados sinais, eu não estou dizendo que o Senhor não fala conosco através de sinais, mas é o que eu estou falando. Então, nós ficamos pedindo sinais, importunando o Senhor pelos sinais, não é? E aí você diz: olha, é o sinal de Jonas. O que aconteceu com Jonas? Você conhece a palavra? Então você tem que ir lá para a palavra. Qualquer pessoa que estiver pedindo sinal, ou pedindo sinais, e for para ler o livro de Jonas, ler a história de Jonas, já vai se confortar com aquilo que a palavra vai dizer, sim ou não? Né? E aqui Jesus está falando o seguinte, diz assim: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: chegada é a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Passado seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Essa parábola aí nós não vamos falar sobre esse texto aqui, né? Texto interessante. Vamos pensar, por exemplo, em nós, no cristão, ou quer dizer, na igreja de Cristo, né? Em toda a igreja de Cristo. Nós conhecemos tantas coisas, né? Ou mesmo aqueles que não estão vivendo a palavra de Deus, que não são cristãos, eles conhecem tantas coisas, coisas comuns no humano, mas eles não conseguem reconhecer a Deus, né? Precisa, por exemplo, que a irmã deu testemunho aqui, talvez você ir lá no mar, né? Entrou praticando isso. Estou falando para a gente poder entender, né? Deus dá um sinal. Se acontecer um sinal como Deus deu para Marli esses dias, se acontecer um sinal como quem teve um sinal aí, né?
para que a gente diga, realmente Deus está agindo na minha vida, né? E quando nós estamos um pouco mais desesperados e os sinais não vêm, nós achamos que Deus nos abandonou. Ah, Senhor, o Senhor não está dando sinais nenhum, não é? Os sinais do Senhor, Ele não para de dar sinais. Através do tempo que Jesus está falando aqui é o seguinte: se você prestar atenção no tempo, no dia, né, no amanhecer, né, no nascer do sol, no pôr do sol, no correr do dia, você já teria motivações imensas para glorificar a Deus e para entender que Deus existe e que Ele é soberano. Você está vendo uma reportagem hoje que levaram lá uma plantinha, né, para plantar lá na lua, né? Plantaram lá na lua, quem viu? Você quem viu isso, né? Plantaram lá na lua, mas como não tem sol, a noite lá demora 15 dias, à noite, aí a plantinha morreu, né? Uma coisa tão simples, queridos. E os cientistas não conseguiram fazer a planta viver. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa tão simples, uma plantinha. Você coloca uma semente no seu chão ali em casa, né? Daqui uns dias você esqueceu, às vezes nem lembra mais que planta é aquela lá, mas ela está lá, não é assim? Ela está lá, ela nasceu. E lá na lua, os cientistas plantaram, é claro que plantaram com carinho, ficaram ali cuidando, né? Mas ela não viveu porque não tinha sol, né? Aí será que nós conseguiríamos agradecer ao Senhor pelo sol todos os dias, ainda que quentinho como está? Você está entendendo? Né? Às vezes eu fico olhando as plantas, eu fico impressionado, porque a planta, ela nasce lá no morro, né? O terreno é íngreme, e ela nasce, mas ela não nasce torta, ela nasce procurando o sol, né? Não é assim? Você presta atenção nisso? Eu presto atenção, né? Lá a gente tem bastante planta lá em Bitinga, no nosso terreno lá, e elas vão saindo por trás assim das outras plantas para procurar o sol, né? E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, né? Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, né? Todo ser humano deveria procurar Jesus, né? Procurar como a planta procura a fotossíntese, né? Aí, para ela poder viver, para ela poder crescer, para ela poder ramificar. Essas coisas são tão interessantes em nossas vidas, né? E é interessante porque as pessoas conhecem tantas coisas, de tantas formas, mas não conseguem distinguir as belezas e a criação de Deus. Lá no capítulo 1 de Romanos, a Bíblia diz que são miseráveis os homens, né, que não conseguem compreender a Deus por causa da sua criação. Quer dizer, falando assim, que o autor se conhece pela sua criação, pela sua analogia. E nós estamos tão acostumados nisso, que nós não damos importância, né? Para nós ali, aquela plantinha, aquelas coisas ali, elas não têm tanta importância, né? Se você parar, simplesmente você parar perto de um carreiro de formiga, e você começar a prestar atenção nas formigas, você começa a contemplar a Deus e ver as maravilhas de Deus, né? Não é assim? Então, amados, são tão interessantes as coisas. E aqui o Senhor está dizendo assim, olha, vocês são homens e vocês conseguem saber essas coisas e aquela. Ele falou do tempo, ele falou dos sinais do tempo, mas poderia ter falado de outra coisa, né? Poderia ter falado do que nós estamos falando aqui, né? Você conhece isso, aquilo, mas você não conhece, não se aplica a conhecer o seu Criador, você não se aplica a conhecer aquele que é verdadeiramente a vida, o dono da vida, né? Aquele que fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, né? Então, queridos, por isso de tudo aquilo que acontece em nossa vida, ela tem vamos dizer assim, uma maneira de nos ensinar, ela tem um objetivo de nos ensinar. Até mesmo aquilo que parece muito ruim, né? É ruim demais, mas
pode nos ensinar. E nesse texto da palavra de Deus, a palavra Jesus fala, né? Ele fala que os homens conhecem as coisas, né? Nós mesmos, vai chover, né? Vai acontecer isso, aquilo e aquilo, né? Nós vemos agora esse calorão aí, quando chega no final da tarde, chuva, né? E olha, não sei se deu um vento aqui, mas deu um vento lá embaixo, na minha casa hoje, que arrancou antena, arrancou telha, não sei de onde, lá, telhou casa, né? E num relance assim, aí a gente vê assim, o poder de Deus. Como é que pode a coisa acontecer de uma hora para outra assim, né? Então, queridos, o mundo está acontecendo tantas coisas para que a gente possa crer. Hoje mesmo, à meia-noite, vai alinhar-se o Sol, né? A Lua, né? Vai ter um alinhamento de planetas aí, né? E se as pessoas pudessem estar olhando, vendo a televisão falando, o cientista falando sobre isso, né? No alinhamento de planeta, né? Como é que é isso, né? Como é que funciona isso? Como é que isso segura uma coisa, segura a outra? Como é que isso funciona? E a gente pudesse glorificar a Deus, porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. Aleluia. Sabe? E nós deveríamos estar sempre prontos para glorificar a Deus. Agora, usando uma outra palavra que está também aí no capítulo anterior aí, eu gostaria de partilhar com os irmãos, capítulo 15, do mesmo livro aí, Mateus 15, quando Jesus, a partir do versículo 10, ele fala também algo muito importante, né? E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, né? Duas coisas aqui, né? Não é apenas ouvir, nós precisamos ouvir as coisas. Olha, eu até penso assim, queridos, ouvir, você pode ouvir qualquer som. Agora, para entender, você precisa fazer um pouco de força, tem hora, não é? Sim ou não? Porque tem hora que a gente não quer entender as coisas, e tem hora que a gente quer entender porque é bom para nós. Mas nós precisamos entender coisas que de repente está fora do nosso objetivo momentâneo. Para a gente entender, nós podemos ouvir qualquer coisa, mas para entender, por isso que a palavra diz assim: se hoje você ouvir a voz do teu Deus, não endureça teu coração. Você pode estar disperso com tantas coisas, né? Está aqui na igreja falando de salvação, falando de vida eterna, falando de bênção, falando de transformação, falando de cura, né? E a pessoa está com a cabeça lá aonde? Né? Na lua, né? Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem: ah, mas está tão frio, o louvor da igreja está frio. Não é que o louvor está frio, aquela pessoa está fria, ela não consegue. Então, para ela, aquele louvor, aquela unção não entra na vida dela, no espírito dela. Entendeu, queridos? Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que ser fervorosos de espírito. Glória a Deus. Fervorosos de espírito. Entende, querido? Ah, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, eu marquei todo dia para orar, então eu vou orar aqui, hoje nós marcamos aqui todo dia para orar, que nem já aconteceu muitas vezes a gente revezar a hora, marcar na igreja, olha, eu vou orar das 1 às 2, você orar das 2 às 3, outro vai orar das 3, assim, para não ininterrupto, né? Quantas vezes já fizemos isso, né? Mas será que aquela oração está sendo de coração, está sendo uma oração para valer? Ou é uma oração só porque tem um compromisso de orar 1 hora? Não é? A nossa oração deveria ser como se a gente estivesse sendo perseguido por um leão. Não é? Que oração é essa, né? Um clamor, uma oração, né? Por isso que a Bíblia fala assim: clama a mim, né? Porque não é um pedidinho, né? Não é um pedido. Pedir a gente pede porque a gente quer tanta coisa, né? Agora, clamar é na hora do aperto, na hora da dificuldade, da luta, do desafio, na hora que a coisa está pesada, está, vamos dizer assim, difícil, aí nós clamamos, né? E é por isso que o Senhor, Ele perdoa o perdido, porque o perdido, se você olha, por exemplo, eu falo tudo isso, mas pastor, você fala muito isso, mas é que eu amo isso.
né? Eu amo, por exemplo, quando eu penso que o filho pródigo clamou ao Senhor, né? Oh, meu pai, tem tanto, o Senhor trata tão bem aí dos teus empregados, né? Ele estava passando fome, clamou. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes que tu não sabes, né? Então, é interessante quando nós olhamos para essas coisas, né? Ah, a coisa está boa, nós estamos aí boa e tal, né? Vamos, né? A gente não está com o nosso espírito fervoroso, então a gente faz aquela oraçãozinha assim, Coca-Cola, né? Que não tem, ou que todo lugar tem, que não chama atenção, não é, queridos? A Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos do Espírito, né? Temos que ser, né? Se nós olharmos para a oração, as orações de Jesus, enquanto ele estava caminhando na terra, nós vamos ver a intensidade, né, da oração, né? A gente vai transferir, a Bíblia diz que nós temos que transferir nosso fardo para o Senhor. Ah, Senhor, está meio difícil hoje, meu Deus, está difícil. Como é que a gente, com que intensidade a gente está transferindo esses fardos? É o Senhor, né? Então ele diz o seguinte: chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. Você tem que ouvir e fazer força para entender. É por essa razão, queridos, que eu gostaria de chamar a atenção que quando você está ouvindo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o conhecimento vem pelo ouvir. O conhecimento não vem pelo ensinar. Ensinar tem um galardão, tem uma vantagem. Mas o conhecimento vem pelo ouvir. Mas não é ouvir com esse par de orelha, não. É ouvir com o coração. É entender, procurar entender a palavra de Deus. Entende? Porque senão, vão pensar assim, todos esses fariseus que nós lemos agora, né? Eles conheciam coisas do Velho Testamento, mas não davam importância, porque aquilo não lhes desceu ao coração. Aquilo não tinha muita importância para eles. Eles não procuraram entender aquela questão. Ao passo que aqueles que, do Velho Testamento, que procuraram compreender a palavra de Deus e deixaram a palavra de Deus ter um agasalho no seu coração, vamos dizer assim, essas pessoas, elas viveram sempre servindo ao Senhor com alegria e servindo ao Senhor com fé, porque a palavra estava no coração. A palavra não estava à mercê. Quando Jesus contou, por exemplo, a questão dos 4 tipos de sementes, querido, Jesus falou isso, né? Ele falou que a palavra é semente. E uma parte saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, né? Logo veio as aves do céu e comeram, né? Tem muita gente que é beira do caminho, está ali, todo mundo passa, está pensando em tudo quanto é coisa, não tem importância, está pensando aqui, lá, e as aves do céu? Os demônios tiram a palavra de Deus das nossas vidas. Ele fala da segunda palavra, caiu aonde? Na beira da estrada eu já falei, a primeira, beira do caminho, a segunda? Na pedra. A segunda cai na pedra, né? A pessoa vem com o coração amargurado de casa, brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, com o filho, teve um problema lá, o coração vem como uma pedra. A palavra de Deus não entra, ela entra ali, dá aquela, chora, ah Deus, você vai fazer uma grande obra na minha vida, e depois a Bíblia diz que aquela palavra tem uma reação, tem uma ação, depois ela não consegue se manter, por quê? Porque não tem porque o coração é pedra, não tem elementos para que aquela palavra aquela semente possa frutificar. Aí tem a terceira parte. O que é a terceira? Caiu onde? No meio dos espinhos. Aí o fulano veio para a igreja pensando: não, eu vou dar aqui um dízimo para Deus me dar um apartamento novo. Eu vou dar aqui meu carrinho velho para o Senhor me dar um carro novo. Vem pensando em dinheiro. O que é esse coração aí? Né? É a palavra que cai no
queridos, o Senhor chegou a dizer que é as preocupações desse mundo, que é o terreno que tem esses espinhos aí, né? E aí a quarta parte da semente cai no terreno bom. Em suma, 25% das pessoas, a Bíblia do Senhor falou, recebem a palavra e deixam ela descer ao coração. 25%. Vamos pensar que 25% de uma congregação, de uma igreja, que está ali firme para ouvir a palavra do Senhor. Né? Aí pudéssemos perguntar assim para nós, nossa, que tipo de coração tem hoje? Que tipo de coração é o meu hoje, hein? Como é que é o meu coração, né? Mas voltando lá, queridos, ouvir e entender, muda por favor. O que contamina, ele diz assim, entenda, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é, o que contamina o homem. Isto é o que contamina o homem. O que sai da boca do homem, né? Isso é o que contamina, não é o que entra na boca que contamina. Na verdade, o Senhor não está dizendo aqui que você pode comer qualquer porcaria, não é isso que está falando aqui. Ele está falando que, claro, que você já tem os cuidados naturais para comer, mas para falar, às vezes não tem os cuidados naturais, né? Amém? Às vezes não tem, na hora de falar, não tem o temor de Deus para pesar as palavras. Então, o que contamina? Eu queria chamar a atenção aqui, queridos. Quantos seres humanos estão contaminados pelas palavras que saem das suas bocas no mundo? Quantos cristãos estão contaminados pela palavra que sai da boca? Quantos cristãos dizem, eu queria que aquela pessoa morresse? Né? Quando a pessoa está com intento mal no coração com a outra pessoa, né? Isso está contaminando ele próprio. A Bíblia diz que pelas suas palavras você é justificado, né? E pelas suas palavras você é condenado. Então nós precisamos, queridos, até mesmo em nossos corpos, em nossas vidas, no nosso próprio viver, tomar um cuidado para que a nossa palavra não contamine a nossa própria vida, né? Tem pessoas que vivem descontentes com tudo, com a sua própria aparência, se contaminando cada dia mais. Verdadeiramente isso contamina o homem, aquilo que sai da boca, né? Nossa, mas como é que eu estou feia hoje? Como é que eu estou feio hoje, né? Não é verdade? É? Nós não podemos, nós precisamos tomar um cuidado com essas coisas, porque isso o próprio Jesus nos falou. Quando nós falamos, queridos, às vezes projetamos o mal, projetamos nos ajuntar com alguém para fazer o mal, falamos, comentamos coisas do mal, a palavra contamina a gente. Isso é uma questão de contaminação. Eu quero dizer aqui para você que o reino do Espírito, que o irmão falou, e eu falo sempre isso, né? Que o reino do Espírito é mais real do que o reino da matéria. Agora, os demônios estão ouvindo tudo que você está falando. É verdade. E quando você fala aquilo que não é bom, você está se contaminando. Então nós precisamos do quê? Tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque Jesus está falando ali, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que entra pela boca pode fazer mal para a tua carne até, mas não faz mal para o teu espírito, né? Eu estava lendo essa semana, estudando um pouquinho a Bíblia, eu estava lendo sobre os moribundos, né, que a Bíblia fala, as pessoas doentes, né? Eu não sei se você já estudou sobre isso, né? Queridos, tem tanto versículo, fulano moribundo, e dentro dessa palavra, aí dentro desses moribundos aí, está a maioria problemas espirituais, a maioria esmagadora.
né? Problemas, maldições espirituais, maldições de vida, maldições de palavra, maldições, entende? Que está... por exemplo, nós olhamos para a Bíblia, aquele homem que estava na beira do lago, do tanque de Betesda lá, né? Ah, não tem ninguém aqui, Senhor, que me coloca, né? A palavra está fazendo mal para ele. Se Jesus não vai lá, Jesus foi lá para salvar ele, porque o inimigo já ia fazer o mal na vida dele. Pior ainda, não é? E quantas vezes é assim? Então, o que sai da boca do homem, né, isso contamina o homem. O irmão leu aqui os maus pensamentos, né? Bebedice, tem outro texto que fala sobre isso daí, né? Todas essas coisas, esses descontroles nas nossas vidas, eles fazem mal para nós, né? Continua lá, por favor. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram: sabes que os fariseus disseram, sabem que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta, vamos ler comigo? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Em outras palavras, muitas conversões, elas são cortadas por causa disso. Aquela planta, a pessoa ouviu, ela não entendeu a palavra, ela não buscou entender, ela não cavou, ela não recebeu aquela palavra, como a Bíblia diz, lá quando foi batizado quase 3.000 almas, e todos aqueles que receberam a palavra de bom grado foram batizados. A pessoa não recebeu a palavra de bom grado, a pessoa não recebeu a orientação do Senhor de bom grado, ela não recebeu a palavra do Senhor como algo para mudar a vida dela, para transformá-la, para curá-la, mas sim, simplesmente porque estava ali. Então ele diz o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Aquela planta que meu Pai plantou, que está firmada no Senhor, aquela planta, o Senhor diz assim: eu vos nomeei para que vades e produzir fruto, e o vosso fruto permaneça. É por isso, queridos, que nós não podemos nos impressionar, vocês nos seus ministérios, se impressionar se vão te seguir 500 pessoas, 300 pessoas, não. O tanto que te seguir, você vai ser feliz com isso, porque eles vão ser uma extensão da tua vida. O importante é pregar a palavra de Deus, entendeu? Para que a pessoa realmente entenda a palavra de Deus. Amém? Continua, por favor. Deixai-os, aqueles lá, né? Presta atenção lá. Eles são condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quanto você pensa que tem visto dentro da igreja de Cristo hoje? Pessoas que se mostram tão cristãos na frente da igreja, tão santos na frente no púlpito, mas na verdade não são. Eu não estou aqui criticando pastores, líderes, não estou criticando ninguém. Eu só estou chamando a atenção para que cada um possa pensar sobre isso. Nós não devemos fazer coisa para impressionar os outros. Devemos fazer as coisas para que Deus fique, para que nós sejamos agradáveis a Deus. E não para que as pessoas, elas se tornem, vamos dizer assim, seguidores nossos como homem, porque vivemos uma vida assim ou assada e de repente não somos aquilo. Não é? Por isso que nós não podemos pregar algo de nós. Nós temos que pregar e apontar Jesus, porque quem cura, quem sara, quem transforma, quem liberta, não é pastor nenhum, não é líder nenhum, não é obreiro nenhum, é Jesus. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se o homem trazer uma libertação para mim ou para você, queridos, eu não vou ser liberto. Mas se Cristo me libertar,
Se Cristo te libertar, você verdadeiramente será livre. Não é? Aí continua para a gente completar. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Continua. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Olha, ele estava seguindo Jesus, hein? Aqueles ali. Amém? Eles estavam seguindo Jesus. Senhor, fala direito para mim essa palavra aí, porque eu não estou entendendo. Prega de novo aí. Né? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca, presta atenção, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Continua. Porque do coração, vamos comigo? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha, querido, lá em Tiago ele diz assim, que essas coisas nós projetamos em nosso coração, e depois nós damos, vamos dizer, valor para essas coisas, damos, deixamos que essas coisas cresçam em nossos corações, e elas se multiplicam, e elas acabam dando à luz, que nós concebemos esses males quando falamos, e aí acabamos dando luz ao pecado, ao mal. Está lá em Tiago. Continua, para nós terminar. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Continua. E partindo Jesus ali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Pronto. Então, queridos, o que nós queremos dizer, né? Nós não estamos aqui falando contra a higiene ou a higienização, não é isso que estamos falando. Mas o excesso disso também é uma loucura, não é? Porque nós de repente vemos aí, eu estou falando isso aqui, queridos, não é porque eu estou defendendo aquilo, é para que a gente possa ver. Nós vemos aí quantos milhões de pessoas vivem nos lixões. Você já viu na televisão as pessoas comendo coisa no lixão? É? Quando eu era criança, nós éramos muito pobres, nós comíamos comida de lixão, de lixo. Eu comia comida de lixo. Fruta, nós só comíamos fruta do lixo. Eu não tenho vergonha de falar, não. E nem por isso eu não cresci. Mas nem por isso eu deixei de viver. Não é? A gente queria comer macarrão no fim de semana, a gente ia caçar no lixo macarrão, porque aquele macarrão vermelhinho temperado a gente não tinha. É verdade, isso não é brincadeira não. Agora, porque hoje Deus me deu chance de ter uma vida melhor, eu vou ser aqui nojento com as coisas? Não, porque a gente precisa ter cuidado com as coisas, sabe? Porque Deus fez um homem, você lembra um homem que era rei? Nabucodonosor, ele era lá no palácio, todo cheio de coisa lá, todo cheio de dedo de si, né? E Deus fez ele ser lá um bicho, no meio dos outros bichos, comer grama com os animais lá. Entende? Então Deus é Deus. E Ele não divide a sua honra nem a sua glória com homem nenhum. Eu aqui, vou repetir, eu não estou falando que nós devemos descartar a parte higiênica, não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos ser nojentos com tudo, não é verdade? Hoje nós vemos as casas, parece um brilho. A casa da minha avó sempre foi tijolinho assim, para lá para cá, mesa de pau, sempre tinham que comer lá. Ninguém morreu por isso aí, né? Eu não estou dizendo também que você não possa ter uma casa bonita, mas agradeça a Deus por aquilo que você tem e escolha a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, e não o que aconteceu com a irmã de Lázaro, né? Amém, queridos? Eu gostaria que essa palavra ficasse no seu coração e você tomasse cuidado com tudo aquilo que você vai falar. Se você falou errado, retrate-se, né? Retrate-se, peça perdão. Saiba que quando você projeta um mal, fazer um mal, projetar uma morte de alguém, a palavra falou para nós aí, projetar uma coisa ruim,
né? O inimigo toma aquela palavra e ele trabalha em cima daquela palavra. Então não deixe isso acontecer. Nós vemos aí os nossos irmãozinhos aí do Jesus, né? As pessoas que estão muitas vezes aprisionadas porque fazem coisas erradas, porque andam com companhias ruins. Mas Jesus os ama, quer mudar a vida deles, quer transformar a vida deles, né? Alguns perdem até a chance, porque o que passam lá dentro das presídios é terrível. Outros saem e tomam por lição. Então, queridos, é importante saber que Jesus não veio para destruir o perdido, mas Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para perdoar os pecadores. Ele veio para transformar a sua vida, também assim como transformou a minha vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui. Hoje, a Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração como aconselhei lá, mas toma uma posição, entregue a tua vida para Jesus, né? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, onde quer que esta palavra for ouvida e vista, que a tua unção seja presente, Senhor. Que vidas possam ser tocadas pela tua palavra, que elas possam ouvir e entender a tua mensagem e possam abrir o coração para ti. Nós oramos agora, Deus, por cada uma das pessoas que se encontram perdidas nesse mundo, Senhor. Nossos irmãos, Senhor, que estão passando por tantas lutas e dificuldades, e que o Senhor veio para salvar a eles. A tua palavra declara que aquele que der um copo de água fria a um desses pequeninos, a ti está dando, Senhor. Que este copo de água fria, que esta palavra, ela possa, Senhor, trazer um refrigério para estas vidas, e elas possam entregar a vida para ti nesta noite, Senhor, e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas iniquidades, e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo. Que Deus te abençoe e te dê força para você tomar uma posição na vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.